Soane Guerreiro e Natália Fruê no Congresso. Primeira pergunta é o seguinte: quem errará, Natália e Soane? Lira faz um discurso forte, faz ali, diz, olha, quem apostar na intriga, quem apostar no não trabalho do Congresso vai errar, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que vai querer brigar pelo orçamento. Ele diz que o orçamento é de todos e não é só do governo. Eu vou começar com a Natália para os comentários e aí a gente vai fazendo esse bate-bola aqui com Natália e Soane. Pode ser assim? Oi, Léo, boa tarde para todo mundo. Eu e a Soane acompanhando aqui essa sessão solene que teve, sim, recados de Arthur Lira para o governo. Havia toda uma dúvida se isso iria acontecer ou não, mas o fato é que aconteceu, inclusive porque antes do início dessa sessão solene, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele veio, conversou com os jornalistas, negou qualquer tipo de rompimento e problema com Arthur Lira. Só que Lira, ele, sem citar nomes, né, Soane, durante essa sessão solene, ele fez questão de citar a quebra de acordos no ano passado, a questão da medida provisória que trata da reoneração e também do PERSE, e deixou ali o Planalto encurralado. Pois é, Natália, boa tarde para você, Léo, para quem nos acompanha no Poder Expresso. Geralmente a gente está acostumado aí com cerimônias mais protocolares, mas nessa realmente vieram muitos recados, tanto por parte do governo, que apresentou ali um balanço, falou bastante em diálogo, né, em vários momentos durante a mensagem presidencial, e a gente teve, por outro lado, também outras mensagens mais fortes, né? Uma delas, essa de Arthur Lira, falando da questão do orçamento, falando que errará quem acreditar na inércia do parlamento. A gente sabe que nesse ano a gente vai ter as eleições municipais e, por isso, a gente vai ter um calendário mais enxuto também para a discussão e também a votação de propostas aqui dentro do Congresso Nacional. E a gente sabe que durante o recesso, né, algumas delas, entre elas a MP da reoneração, tivemos também vetos aí a trechos do orçamento. Um deles trata justamente sobre esse veto aos valores de emendas de comissões. A gente conversou, né, ao longo do ano passado, em especial no final do ano passado, sobre essa questão dos valores destinados às emendas de comissão e também às emendas parlamentares de forma geral, e houve esse veto então de 5 bilhões 600 milhões de reais essas emendas de comissão, o que gerou, claro, né, dentro aqui do Congresso Nacional, entre os parlamentares também, né, reações, porque de acordo com parlamentares, esse veto não teria sido, né, concordado, não teria sido discutido entre eles e no final o governo então fez esse veto com esse corte então a essas emendas. O fato é que esses discursos ao longo, né, dessa sessão de abertura dos trabalhos, esses discursos aí geraram várias reações, né, Natália? Exato, Soane, dá para dizer assim que o discurso de Lira, como ele havia sinalizado para o Palácio do Planalto que queria a saída de Alexandre Padilha, o presidente Lula disse não vai sair Padilha. Até porque a avaliação no Palácio do Planalto é que Lira está, sim, muito empoderado. Ao longo do ano passado, o que se viu foi um Lira muito empoderado. É difícil para o presidente Lula ceder essa pressão, porque é o ministro que faz a relação com o Congresso. Ele próprio se enfraqueceria se cedesse essa pressão de Arthur Lira. Então, Lira faz o discurso para pressionar Padilha com a retomada do ano, para que agora a conversa seja diferente e não como foi em 2023. Mas também a gente apurou aqui, Soane, que a estratégia do governo é contar com o Rodrigo Pacheco, que quer o apoio do Palácio Planalto para disputar lá o governo estadual em Minas Gerais e quer que Rodrigo Pacheco postergue a avaliação desses vetos, a análise dos vetos, né, tanto o do corte de 5 bilhões de reais quanto o que impõe para o governo um calendário com o pagamento dessas emendas, Soane. A gente tem várias pautas prioritárias depois dessa fala de Arthur Lira. O representante do presidente Lula, que foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou com a imprensa que colocou os panos quentes aí em relação a esse discurso de Arthur Lira, falou que é uma questão de diálogo, que a gente teve recesso, um pouco desse contato foi via telefone e isso pode gerar certos ruídos e que acredita nessa relação harmônica entre executivo e o legislativo.
Legislativo. Então, Natália, acho que é hora da gente chamar os nossos convidados. Temos, então, o deputado José Medeiros, ele que é do PL do Mato Grosso, vice-líder da minoria, e também o deputado Bongás, que é o vice-líder do governo do PT do Rio Grande do Sul, justamente para a gente repercutir, né, Natália? Exato. A gente começa pelo governo, porque o governo que foi cobrado literalmente por Arthur Lira nesse discurso. O ministro Rui Costa minimizou, disse que não é preocupante a fala de Lira. Como é que o senhor viu essas declarações de Lira e a pressão para que haja uma mudança lá no Palácio do Planalto, na Secretaria de Relações Institucionais? Boa tarde, obrigada por nos atender. Tá, imagina, um abraço para todos vocês, saudar também o colega deputado Medeiros, saudar todos que estão nos acompanhando. Dizer que nós entramos bem no ano deste ano de 2024. A economia era para crescer menos de 1%, cresceu 3%. O conjunto de programas foram recolocados para a sociedade brasileira, do Minha Casa Minha Vida, e também o reajuste do salário mínimo para ter poder de compra maior. Os preços em vários produtos estão caindo, baixando, o que é muito importante para a economia do Brasil. E o que nós precisamos, então, neste ano, é avançar fortemente na legislação agora da reforma tributária, que nunca se imaginava que poderíamos votá-la, e já a votamos, então precisa ter as regulamentações agora. E sobre os recursos efetivos que foram aprovados no orçamento, que num processo democrático, o regime presidencialista faz com que o executivo administre os recursos e não tenha uma ingerência tão forte na indicação para onde o recurso tem que ir para as bases dos deputados. Essa é a distorção da política no Brasil. Nenhum país existe isso num volume tão exagerado de indicação das famosas emendas parlamentares. Por isso que teve o veto, porque extrapolou qualquer razoabilidade de indicação de programas estruturantes para o país. O PAC vai ter 55 bilhões e as emendas deputadas são 54 bilhões praticamente. É um PAC. Então nós precisamos fazer o país continuar crescendo, dar certo, mas não é com fragmentação de recursos distribuídos para os deputados, para suas bases eleitorais, sem critérios mais republicanos que sejam estruturantes para o país. Essa é a grande mensagem, e esse é o debate normal do parlamento. Não é proibido nem derrubar veto e nem vetar. Essa é a democracia, é o executivo que veta e o parlamento pode derrubar o veto ou manter o veto. Esse é o debate democrático. Então nós estamos muito tranquilos, achando que esse é o debate que nós precisamos fazer, e que bom que tenha um governo que tenha democracia, e que tenha o interesse que o Lula tem de fazer um diálogo, e é o que está fazendo com os presidentes da casa, tanto com o Arthur Lira, que o presidente Lula tem conversado, como também com o presidente Pacheco. Agora, deputado José Medeiros, especificamente falando em relação a essa questão do orçamento, que foi um ponto, inclusive, colocado também pelo presidente da Câmara. Qual a sua avaliação? Olha, a grande verdade é que eu vi muitos comentários sobre o discurso do presidente Arthur Lira, e o Congresso, ele, aí a boca pequena nos corredores, se ressente muito da invasão nas prerrogativas da casa. E lógico que esse assunto, quando se fala em dinheiro aqui, a gente sabe que a conversa é mais polêmica, vamos dizer assim. E o governo, eu não sei se teria havido acordo e se houve um descumprimento ou não, porque isso tinha sido, se foi feito com os líderes, mas o certo é que a gente vê que esse assunto, e é o que me preocupa, é que o assunto financeiro tem dado mais repercussão e mais indignação aqui, dos deputados, de que prender um deputado por falar isso ou aquilo, ou por outras coisas em defesa da nossa prerrogativa. Eu até concordo um pouco com o que o deputado Bongás disse aqui. Eu sempre tive um pé atrás com relação às emendas, porque as emendas, elas acabam sendo instrumentos de manipulação da vontade da casa e do povo pelo governo de plantão. Então, a gente, quando vê muito recurso vindo para cá, a minha preocupação os deputados estão votando pelo que pensam, pelo que acreditam, ou porque está sendo regado os seus municípios, as suas bases com dinheiro, né? E de fato, o que foi falado aqui, o deputado Bongás, é isso. O executivo foi feito para executar, aqui para legislar, e o outro poder ali, todo mundo sabe para quê, é fazer cumprimento. Nesse momento está tudo bagunçado, e eu acho que se o governo federal viu, olha, se o outro poder não respeita o legislativo, por que eu tenho que respeitar? Então nós tivemos no ano passado o ministro não vindo aqui na casa, e tudo bem, sendo que a lei diz que dá até impeachment. Eu acho que a culpa de tudo, dessa vez não vou culpar o PT, a culpa está dessa casa que não tem se dado respeito, e quando isso acontece, acaba realmente não sendo respeitado.
Eu vou fazer a segunda pergunta já para invertendo a ordem aqui, ao deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Qual a sua avaliação em relação às prioridades da pauta do Congresso em 2024? Olha, nós temos aí, de fato, já começando essa questão da regulamentação da reforma tributária, que lamentavelmente ela foi aprovada desse jeito. Nós temos um ponto, esse sim, a Câmara deve sim surgir, porque nós tínhamos aprovado aqui a questão da desoneração da folha, o governo deu um bypass, isso é muito grave. Isso sim, os parlamentares deviam ficar irritados, não tanto com relação à questão das emendas. Então, e nós temos, acima de tudo, para mim, e no caso da oposição, a gente tem que reforçar as prerrogativas, e aí diz, não tem lei para isso? Tem, mas a gente vai ter que fazer, de repente, uma legislação desenhando, porque senão, ao final dessa legislatura, vai estar todo mundo da oposição preso. Pois é, Soane, falando agora do lado da base do governo, deputado, há essa pressão, a gente sabe que houve essa pressão para a demissão de Alexandre Padilha. O presidente Lula não cedeu, ele é um articulador experiente, sabe que ceder significa empoderar o presidente da Câmara. O senhor acredita que Padilha vai sobreviver durante todo esse ano? E mais que isso, essa questão dos vetos, me parece, inclusive o senador Randolph falou aqui, que há uma sinalização já do governo sobre a medida provisória que trata da desoneração, que o governo vai acabar recuando. Esse estica e puxa é natural? O senhor acredita, ou é a faca no pescoço? Não, nós temos um regime presidencialista. Nós não temos um parlamentarismo no Brasil. O povo foi consultado. Vocês querem parlamentarismo ou presidencialismo? E o povo decidiu que é o presidencialismo. E no presidencialismo é o presidente que indica o ministro e é o presidente que demite o ministro. Não é o parlamento que demite o ministro. O presidente é que tem que estar sensível à realidade, conversando com os partidos e vendo a sua governabilidade, fazendo indicação. Então é o Lula que vai fazer isso. E segundo aspecto, sobre a vida aqui do debate efetivo das prioridades deste ano. O Brasil precisa continuar crescendo. E nós precisamos fazer com que haja recursos, porque a contradição é o seguinte, qual é o discurso que a gente ouve? Precisa ter equilíbrio fiscal. Só que ao mesmo tempo em que se pede o equilíbrio fiscal, quando o governo que foi eleito democraticamente pelo povo, e precisa ser respeitado, como nós respeitamos o parlamento que foi eleito pelo povo, que a maioria é oposicionista, mas nós temos que respeitar, porque foi o povo que elegeu. Mas o executivo apresenta uma proposta de equilíbrio e tem que ter receita. Daí o parlamento não quer. Mas para aumentar as despesas, ele quer. Então, o parlamento é que está prejudicando o equilíbrio fiscal. Essa é a verdade, porque nós queremos equilíbrio, aí o Congresso mantém desoneração, e é bom que se diga o que é uma desoneração. Desoneração é o patrão deixar de recolher sobre a folha para a Previdência, prejudicando a Previdência futura, na promessa de ter emprego. Então, é o patrão que fica com o dinheiro. Isso é desoneração. Isso não tem nada resultado. E nós votamos uma reforma tributária para que a gente não precise mais ter esse tipo de políticas localizadas. Então, esse é o grande debate. O Brasil precisa continuar crescendo e o debate com o parlamento é a democracia que é eleita. É assim, gostemos ou não, não é proibido, entendeu, derrubar vetos. Já derrubamos vetos. E o dinheiro, quem tem que fazer, hoje tem um governo popular, que tem um contato com a população. Não é só o deputado que fala com o povo. O governo reúne com governadores. Nós tivemos um tempo que o presidente da República não falava com o governador, não falava com prefeitos. Então ele talvez realmente tinha uma distância com o povo. Agora não. O Lula falou com o Tarcísio, agora dos oposicionistas maiores que nós temos, o Lula conversa com todos. Então este modelo de diálogo com todos, passou a eleição, gente. Passou a eleição. Na eleição a gente faz essa disputa. Agora somos eleitos. Eu tenho que conversar com os prefeitos do PL ao PT. O Lula fala a mesma coisa. Agora, eleição é uma coisa. Agora, como governo, esse diálogo e essa compreensão, me parece que às vezes a gente parece que sempre está em campanha eleitoral. Não estão em campanha eleitoral, nós temos que governar. E o Lula está governando bem esse país. Eu vou abrir aqui para o deputado José Medeiros, só para ele comentar as afirmações do deputado Bongás. O deputado Bongás rezou agora pela cartilha do PT. Né? O PT usa a teoria do Homer Simpson. Né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Só lembrar e defender o parlamento, nesse caso, que o parlamento, a contragosto, acabou aprovando quando o governo pediu para que houvesse aí uma
chamava PEC para poder pagar a Bolsa Família e tal, que na verdade não era, né? Mas de cara houve aquela autorização de gasto. É bom lembrar que havia ali mais de 50 positivo no balanço e hoje já está 230 bilhões de rombo. E, na verdade, não foi culpa do parlamento. O governo teve suas decisões, está aí, foi eleito. Agora, não pode jogar para o parlamento, vamos dizer assim, a dificuldade em manter uma austeridade fiscal. É bom que se lembre que o parlamento não é que está fazendo isso nesse governo. Ele, há algum tempo, já vem caminhando para, sim, facilitar a vida de quem gera emprego, desonerar ao máximo o bolso do contribuinte brasileiro. E aí o governo vai ter que fritar o porco com a própria banha e saber que administrar não é só gastar. Precisa, às vezes, saber e eleger prioridades. Agora eu vou fazer... Fala, deputado. Não, só sobre esse ponto, pedi para comentar e vou comentar também esse aspecto. Por que teve um custo alto agora que o governo teve que colocar? Porque nós tivemos que socorrer os prefeitos, os municípios e os estados. Por que o Lula teve que fazer isso? Porque na campanha eleitoral, o Bolsonaro tinha isentado a contribuição do ICMS sobre o combustível. Manteve o combustível alto todo o tempo e na época da eleição, vendo que ia perder a eleição, ele baixou o combustível. O que o Lula fez quando ganhou? Ele podia ter dito, governadores, prefeitos, vão embora, isso é culpa do governo anterior. Mas o Lula é responsável. E o Lula pegou do seu orçamento para tapar um furo deixado no governo anterior. Como também, esse é um fato, esse é um dado, não tem como, podemos até achar graça disso, mas essa é a verdade. Como também o governo passado votou e deu um calote nos precatórios. Os precatórios, que são recursos, iam receber daqui a 4, 5 anos. O que o Haddad fez? Não, vamos pagar, precatório tem que ser pago. Então, na verdade, nós usamos esse recurso que vai para as pessoas, que vai para a prefeitura. Eles estão satisfeitos com essa política, porque a política anterior fez com que a economia não crescesse. Agora cresceu 3 vezes mais. Qual é o milagre? Alguém fez o milagre? Isso é cartilha do PT? Não, isso é pensar o país. E é nessa toada que nós temos que ir para frente. Tá? Essa é a grande diferença que nós temos, e falamos isso democraticamente, porque nesse ponto nós pensamos diferente, só que tem uma prova. No governo anterior, com essa política, não crescia o Brasil e agora está crescendo. Vamos abrir aqui só para o Léo. Léo, eu vou aí no estúdio com você. Tá lá no estúdio, o Leonardo deputado Cavalcante. Léo, você tem alguma pergunta aqui aos parlamentares? Tenho. Eu poderia deixar vocês jogando aí, tocando bola o programa todo. Tá ótimo o debate democrático, debate, né, muito respeitoso. Isso é o bom jornalismo do SBT, do SBT News. A minha questão, Nath e Suane, para os deputados é o seguinte: até que ponto esse estica e puxa da Câmara com o governo, neste caso do Arthur Lira com o Padilha, isso é bom para o parlamento. E para os dois também, tanto o deputado do governo quanto da oposição, se isso tem hora para acabar. Considerando que vai ter eleição, né? As eleições as eleições municipais ocorrem em outubro, a campanha já começa aí praticamente no meio do ano, e o Lira, o Arthur Lira, querendo ou não, ele vai em um determinado momento deixar a presidência e nesses momentos finais dele vai ter que definir ali um rumo em relação a esse período que ele vai passar fora ali, vamos dizer assim, da presidência da Câmara. Essa é a minha pergunta, essa é a minha questão. Eu vou deixar a Natália fazer a pergunta, vou só repassar para vocês aqui que não estão acompanhando o que o Léo está dizendo para a gente, mas ele está elogiando o debate, um debate democrático entre vocês, de visões diferentes, mas que, claro, podem se complementar, Natália. Pois então, o Léo pergunta até que ponto que esse estica e puxa, ele de fato ele acaba para a democracia e para o parlamento e dessa relação com o governo, quando que ele acaba e se ele de fato ele deixa essa relação mais eficiente ou ele piora a relação entre os dois poderes? Olha, esse lugar que nós estamos, há um tempo atrás, os espelhos estavam quebrados, os vídeos estavam quebrados, as estátuas estavam quebradas porque teve uma invasão do vandalismo. Isso que é ruim. Agora, nós estarmos aqui um do lado do outro, conversando, nos respeitando e pensando o melhor para o Brasil, eu acho que isso é o melhor para o Brasil. Bom, outras pessoas acham que outro jeito é melhor para o Brasil. Mas nós não vamos nos agredir, nós não vamos trabalhar uma ideia de um ódio contra nós vamos defender nossas ideias.
Agora chega de um momento que o fato do debate democrático profundo ser problema. Ele não é problema. O problema nesse país é quando não tem debate. Quando não é o puxa e flocha, ou estica. É quando cala-te, fica quieto. Senão vem a tortura, vem a violência, a destruição, a morte. Isso que não presta. Agora, nós fazer o debate é a coisa mais natural democrática. O mundo faz isso, o mundo inteiro faz isso. Os únicos lugares que não fazem são os lugares fascistas. E nós não queremos o fascismo. Então, na democracia, a gente convive com as diferenças. Na ditadura, se elimina as diferenças. Aí nós estaríamos no problema. Mas o debate, ele é para continuar. E eu quero conversar muito, quero convencer os colegas, ou ser convencido. Entendeu? Esse é o debate da democracia. Então, para o país, eu acho que essa nova fase do diálogo, do respeito, né, da reconstrução é algo positivo. Positivo, e a economia, os valores, o mundo inteiro está olhando isso, né? Vem a atração para turismo no Brasil, querem o Lula em todos os lugares, vamos ter o G20 agora, BRICS, quer dizer, mudou, nós temos de novo um outro país, quer dizer, essa esperança nós temos que passar para a nossa população. Deputado Zé Medeiros, qual a sua avaliação, em relação a essa relação mesmo de Arthur Lira com o governo, alguns embates aí que a gente tem visto nos últimos meses? Olha, isso sempre houve em todos os governos, em determinados momentos, tensão entre os poderes ou entre as duas casas, é normal do parlamento, né? O que não é normal é o que está ocorrendo recentemente, tanto por parte do Executivo agora, em relação à desoneração da folha, e em relação ao poder co-irmão aqui, o STF, que a gente acha que deve ter menos interferência. Eu vejo que a democracia sai fortalecida no momento em que cada um faz o seu papel e as discussões são normais. O que é péssimo é justamente o que o deputado Bongás falou aqui, que não está acontecendo, mas está. Aqui, se você não for da oposição, você tem que tomar cuidado com o que você fala. E, inclusive, hoje a imprensa, dependendo do que dizer, corre o risco de ser fechada, ser processada. Aqui, os deputados da oposição, quase todos, estão com alguma intimação porque disse ou falou alguma coisa em relação ao mundo político. Então, as coisas não estão bem no Brasil em termos de democracia. Nós precisamos melhorar e talvez seja um desafio. Espero que o governo realmente desça do palanque, tire esse ódio do coração e saber que eleições são normais e ainda mais que ganhou. Eu penso que ganhou, vai comemorar, vai governar, mas o que a gente está vendo é uma perseguição insana com a oposição e eu diria que, vou fazer um mantra que o PT sempre diz, a oposição é necessária. Mas não é necessário só quando o PT está na oposição. Por isso que a gente espera que esse ano o Brasil possa ter um outro momento político e que isso, tanto o STF quanto o governo do presidente que foi eleito, possa compreender isso. Deputado, eu vou fazer já uma provocação aqui, já que o senhor citou o Supremo Tribunal Federal. Há alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal teve várias decisões que atingiam o atual governo, como, por exemplo, impedir que o presidente Lula fosse ministro da ex-presidente Dilma, a prisão do presidente Lula numa questão também que foi polêmica, porque era sem ter o processo encerrado. Então, eu queria entender agora se aquele STF, ele tinha o aval desses parlamentares que hoje são de oposição e agora não tem mais. Como é que o senhor vê isso? A pergunta é, em qual dos dois momentos que o STF acertou? Quando prendeu o ex-presidente Lula ou quando o tirou da cadeia para poder torná-lo presidente? Em algum momento errou, não pode estar certo nos dois momentos. Então, há que se haver aí um freio de arrumação para que a gente possa confiar nos poderes. Eu penso o seguinte, eu até disse isso há poucos dias, às vezes a oposição comemora quando a situação se lasca e vice-versa e depois, na verdade, os dois perdem. Realmente impedir nomeação de ministros não é uma boa coisa, porque isso é prerrogativa do presidente que está no cargo. E eu vejo que se nós naquele momento comemoramos, hoje estamos sofrendo na pele do mesmo jeito, o que não significa que está certo. O que não significa que se o deputado Bongás expõe o seu pensamento
e logo em seguida a Polícia Federal está no encalço dele, esteja certo, independente do que a oposição a ele pense. Está errado. Há poucos dias, eu, por exemplo, tenho um parlamentar aqui que talvez seja o único que não fala comigo, mas ele foi impedido de fazer uma prestação de conta do seu mandato num determinado bairro do Rio. Está errado. Então, assim, nós precisamos voltar um eixo para que os poderes caminhem e que não haja esse medo das pessoas de falar. Porque num país, quando as pessoas, ao tentar falar alguma coisa, ela fica pensando, será que eu posso ou não posso? Será que... Isso aí já está errado. Então, não está bem o momento e eu sinto muito que haja essa iniciativa do STF em fazer isso. Eu tenho todo respeito, o parlamento respeita muito, mas se ressente quando, por exemplo, uma instituição divulga, o índice de corrupção do Brasil cresceu, aí de repente no outro dia essa ONG ou esse organismo já recebe uma reprimenda ou um pedido de investigação. Não está certo isso. Não, eu só queria dizer que a BIM, que no governo passado era usado para aparelhar a família do Bolsonaro e fazer perseguição à oposição, era a BIM do Bolsonaro, não era a BIM do PT. Então parece a dúvida que agora tem perseguição à oposição. Não, lá se fez. Agora não tem nada sobre isso. Ninguém. Se é para apresentar uma prova, não vai ter. E eu fico muito feliz que o Medeiros, que é meu colega deputado, tenha concordado conosco que foi errado o Supremo Tribunal impedir o Lula de ser ministro. E eu respondo ao Medeiros, quando o STF estava certo? Quando prendeu o Lula ou quando soltou o Lula? Ele estava certo quando soltou e estava errado quando prendeu. E o STF tem que continuar debatendo, porque quando a gente prende alguém, tem que ter motivos. E eu acho que tem alguém nesse país que tem muito motivo para prender. Eu penso que estava errado as duas vezes. Eu acho que tem alguém que cometeu muito crime. Não sei o que o Bolsonaro pensa disso. Eu vou aproveitar aí, né, esse debate para colocar um ponto que foi dito em vários momentos em relação aos parlamentares, mas que muito se conversa também em relação às pessoas de forma geral, quando utilizam, né, a internet. A gente está em ano de eleições municipais, a questão do projeto das fake news. E a minha pergunta é a seguinte, vocês defendem que isso seja definido só em relação a parlamentares, para evitar, né, casos como a gente tem visto, ou vocês defendem também, né, que a gente tenha ali um controle sobre o que é dito, ou perfis falsos na internet, enfim, algum controle sobre o que é veiculado ali, em especial via rede social. Só complementando a sonora a fala da Soane, deputados, porque a gente teve casos de uso da rede social, a gente teve caso recentemente de uma menina do Rio de Janeiro que os colegas, pela inteligência artificial, fizeram uma simulação do que seria o corpo dela. Hoje ela precisa de apoio terapêutico, quer dizer, a saúde mental dela está comprometida. Então a dúvida é como regulamentar isso para não gerar esses danos não só entre os parlamentares, mas para a sociedade em si. A vontade de regulamentar as redes sociais não é para casos como esse. Isso é a vontade de calar alguém do qual eu não concordo. Porque para esses casos nós temos leis sobrando. Quer ver que não é? Acabou de morrer uma menina, suicidou, num caso de fake news. Mas como o rapaz era da esquerda, não se fala nisso. Quase que não se toca. Já passou, tá bom, e quieta. Agora, o que a gente nota é que esse projeto que está aqui dentro é para calar os oposicionistas. Se fosse para a gente ter uma regulamentação, eu pergunto, ia fazer como? Quem é que vai dizer o que é verdade e o que não é? Aí amanhã ou depois o SBT faz um editorial, alguém não gosta, diz que é fake news, fecha a empresa. Isso é que nem a pena de morte. Quem vai aplicar a pena? Ou seja, quem vai dizer o que é verdade? Alexandre de Moraes? Então, essa que é a grande dúvida. Ou o governo do PT. Então, quem está do lado de cá fica morrendo de medo. Todo mundo, todos nós, gostaríamos de ver a internet sem fake news. Quem não fica pé da vida quando cai numa fake news? Mas, quando você olha, o remédio pode ser pior do que a doença. Esse aspecto é muito importante a gente debater, porque ninguém está fazendo censura. O que nós queremos é o seguinte: se você faz uma acusação tipo contra um parlamentar, ou aquele caso daquele reitor da Universidade de Santa Catarina, que teve acusações falsas contra ele, que depois se confirmaram que eram falsas, ele tirou sua vida. Ele tirou sua vida por acusações falsas, gente. O que nós estamos falando aqui é que não vai ter censura. Agora, se a pessoa
acusa você pessoalmente, ou a mim pessoalmente, ou qualquer inverdade, ou propaga uma inverdade, uma invenção, essa pessoa está fora da lei. Alexandre de Moraes está agindo na Constituição. E a Constituição diz claramente que se você ofende alguém, se você calunia alguém, se você inventa alguma coisa sobre alguém, você tem que ser punido. Qual é o problema? Ou nós queremos ficar com mentiras? Eu quero falar com a verdade. Se tem uma verdade que é dita contra alguém, vai apresentar a verdade. E aí não acontece nada. Agora, se alguém inventa contra alguém, faz uma falsa acusação e divulga ou deixa numa plataforma exposto alguém que tem a sua vida, como foi muito bem colocado aqui, a reputação destruída, fora de fundamento legal, porque a nossa convivência tem que ser da verdade e não da mentira. E as fake news são uma propagação das mentiras, exatamente, por isso que é fake news. Então eu quero dizer muito claramente, se a gente não quer a regulamentação para isso, é que a gente quer continuar ter mentira, ter ódio, ter violência, ter morte. E se a gente quer o controle, não censura, tem controle em tudo. Tem controle no time de futebol, tem regra, numa sociedade tem regra, nas igrejas tem regra, no clube tem regra, na cooperativa tem regra. Para que não ter regra na comunicação? Não é censura. Já existe. Entendeu? Calúnia e difamação já é punido. No caso específico das fake news, que nas redes novas, da forma exposta hoje, nós precisamos ter mais agilidade, porque ao você colocar para o mundo uma verdade e depois retirar ela, aí você já destruiu e já propagou, então tem que ter um controle melhor. A forma de como fazer isso, não tem decisão aqui. Aqui tem projeto de lei sobre isso. E nós estamos debatendo. E eu gostaria que no primeiro semestre deste ano, isto fosse votado para que a gente tivesse uma eleição com menos mentiras e mais verdades. É medo da verdade. É isso, Léo, temas polêmicos que vão estar aqui, né, sendo discutidos ao longo desse ano no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado. Isso demonstra um pouco, né, aí a diversidade de opiniões sobre É a favor temas, da verdade e contra a mentira. Essa sobre palavra temas, correta, talvez. sobre Falou da temas. verdade contra a mentira. A gente agradece os deputados, obrigada por nos atenderem nesse primeiro dia desse ano legislativo, que vai ser esse primeiro, apesar de Arthur Lira dizer que não, vocês acreditam que o segundo semestre vai ter volume de debate aqui também ou vai ficar mais para o debate? Mas precisa ter essa casa é a casa do debate. E precisa ter. Eu quero até estimular as pessoas a gente fazer. Gente, teve grupo de fake news, de grupo de WhatsApp, nas famílias, que tiveram que cancelar porque criou um ambiente de hostilização. Eu não quero isso, eu quero que as pessoas possam expressar. Agora, deixa eu fazer uma provocação para os deputados. PL e o PT já foram em algum momento parceiros lá atrás. Quer dizer, essa polarização impede qualquer tipo de aproximação, porque o PL já votou com o governo em alguns momentos, né, deputado? Não, tem pautas que não é do governo, né, que não são do governo. Tem pautas que são do país, você não pode fazer oposição ao país, né? Então, o governo, até o relógio está certo uma vez por dia, né? Não é possível que o PT não ia acertar em algum momento. Mas em relação, fechando aqui o que o deputado Bongás disse, nós somos totalmente a favor da busca da verdade. O que nós não somos é a favor de uma caça às bruxas e de um projeto para criar uma gestapo político. Inclusive, me deu muito medo quando eu vi agora o ministro dizendo que vai ter um grupo. Eu acho que Golbery deve ter sentido o maior orgulho ao ele dizer o seguinte: nós vamos montar um grupo para monitorar as pessoas que estão trabalhando contra o Estado Democrático de Direito. Essa história do Estado Democrático de Direito começou na Venezuela e aqui virou um terreno fértil para ela. Tudo que um oposicionista disser que é colocado como afronta ao Estado Democrático de Direito. Eu volto a dizer, o Código Penal sobra legislação para punir quem prejudicar outro, quem fizer um outro se matar, enfim. Mas por que nós temos que ter uma nova legislação? Para poder dar um jeito de fazer o que fizeram na casa do Daniel sem parecer muito feio. Para poder a polícia entrar no meio da noite, qualquer hora, para dizer que é de relevante urgência e de interesse nacional. Isso é perigosíssimo. Eu acho que o PT comete um erro nesse aspecto, que amanhã ou depois pode ser Mas, isso. deputado, o senhor reconhece, o senhor falou que tem Código Penal, já existem leis nesse caso da menina, mas a minha dúvida é, em casos, a gente vê muitas vezes, a gente da imprensa noticia fake news e a plataforma hoje não tem um prazo para fazer a retirada desse conteúdo e não há nada que regulamente, nem no Código Penal, nem no Código Civil, esse tipo de situação.
oposição. Então a minha dúvida é essa, tratar desse tema de retirar da plataforma, porque a fake news fica ali. Olha, isso novamente é uma conversa que a gente tem visto muito por aqui, só que eu já vi o juiz suspender. O juiz, quando quer, ele suspender até a plataforma inteira. Então, instrumentos tem de sobra. Volto a dizer, não é esse o ponto. O ponto aqui é poder acabar com a oposição. Eu espero que o ano que vem, na abertura dos trabalhos legislativos, ainda tenha algum opositor aqui para vocês entrevistarem. Porque se depender da vontade do governo que está aí e da vontade de alguns ministros, vai estar todo mundo preso ou fora do mandato. Vai acabar a oposição? Não, eu estou gostando do meu colega Medeiros porque ele usou o exemplo do relógio. E o relógio vai para frente. Né? Então a gente quer que o Brasil continue para frente, não para trás, que era o retrocesso do governo anterior. E sobre o judiciário, é exatamente isso que nós estamos falando. Vocês criticam que o judiciário atua demais. E aí não querem lei, então deixa o judiciário arbitrar. Então nós temos que votar uma lei que dá essa segurança, essa estabilidade. Isso é o Estado democrático de direito. Tem uma regra. Então, por exemplo, se eu como deputado, a imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Eu tenho imunidade para eu fazer o meu trabalho, que sou eleito pela Constituição. Mas isso não permite eu agredir a Constituição, isso não permite eu agredir a democracia, isso não permite, se o Congresso Nacional votou uma lei, da lei nacional que o TSE tem que cumprir, se o presidente da República reúne outros países para dizer que esta lei que o Congresso votou não vale, quer dizer, foi um desrespeito ao Congresso. Isso você viu no governo passado. Neste governo, não. Desoneração da Folha? A desoneração da folha é uma lei que foi votada nesse Congresso. Esse Congresso votou, o governo não concordou, vetou. Esse Congresso agora pode derrubar o veto, manter o veto. Isso é independência dos poderes. Essa autonomia é independência dos poderes. O que nós queremos, e talvez isso o Medeiros não diz, mas pensa, que tem que ser assim. O presidente disse, o Congresso tem que votar, e se não votar, ele tem que se ajoelhar. É assim que ele fazia. Por isso que teve um orçamento secreto. Porque, liberavam dinheirinho para os deputados de forma secreta. Nós queremos transparência, Medeiros. Só mudou o nome. Então, essa é a questão. Não quer mais orçamento secreto, e vocês que estão cobrando emenda de relator do judiciário, viu, Medeiros? Essa aí eu vou te pegar. Vocês que defendem que o judiciário não intervenha tanto, estão permitindo que ele intervenha, porque não estão votando uma lei. Tem uma falha na lei, uma falta na lei. E essa lei precisa ser votada para não ter mais mentira e ter verdade. Se trabalhasse no cinema, seria um ótimo roteirista, o Bom Gás. Não tenho dúvida disso. Só para fechar é o seguinte, o governo realmente, ele desrespeitou o Congresso nesse negócio da Folha, já colocou uma outra legislação aí dando bypass e dizendo o seguinte, nós temos... Reitero, nós temos leis de sobra, que a gente era que tirar a lei. Essa história de fake news realmente é para controlar você que está aí e controlar jornalistas, enfim. A vontade do PT sempre foi controlar, né? Não, pessoal, isso não pode passar, porque nós estamos falando uma coisa muito importante. Se você fala a verdade dentro da lei, não vai te acontecer nada. Agora, se você mentir, agredir, provocar a morte, divulgar ódio, está fora da lei, você tem que ser punido. É isso que nós pensamos. Isso não é censura, isso é democracia. E quem vai dizer o que é verdade? O PT? Então realmente... A gente tem que devolver lá para o estúdio para o Léo, né, Soane? Muito obrigada pela participação de vocês e que seja um ano de muito debate, mas sem estremecimento das relações. Com certeza, muito obrigada pela participação de vocês aqui. A gente sempre pede aí, né, Léo, que quem está nos acompanhando, para sempre checar as informações, a gente também sempre aqui trazendo opiniões, né? Trazendo opiniões divergentes sobre os mais diversos temas, não só em relação à política. É isso que a gente pede também para quem está nos acompanhando. Léo, com você. Natália, Soane, agradeço muito a participação de vocês, agradeço ao deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, ao deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Bom debate, ótimo debate com ironia, mas um debate, antes de mais nada, democrático. Agradeço muito a participação de vocês.